né, depois da eleição, do primeiro turno, o candidato Assemineto foi para segundo turno e nós fomos ouvir Zé Ronaldo, que é o coordenador da campanha de Assemineto. Bom dia, ex-prefeito José Ronaldo. Bom dia, Deus. Bom dia a todos. Bom dia, Feira de Santana. Bom dia a todos e tomo aqui as suas ordens. Prazer voltar a conversar com vocês. O senhor está em feira, está em Salvador, está descansando, já passou aí o estresse da campanha, enfim, como é que está Zé Ronaldo, o cidadão Zé Ronaldo, pessoa física Zé Ronaldo neste momento? Normal, tranquilo. Estou em Salvador, terminei uma reunião ontem um pouco tarde. Nós estamos conversando aqui. Segunda-feira foi um dia de ressaca, mas já à tarde já estávamos trabalhando. Ontem trabalhamos o dia inteiro até tarde da noite e hoje a vida segue com a força de Deus. Enquanto Deus nos der vida e saúde, estamos aí lutando, trabalhando e fazendo aquilo que eu acredito e que penso para nossa Bahia e para nossa Feira de Santana. Ex-prefeito Zé Ronaldo, o resultado da campanha, o resultado da eleição, como todos sabem, o seu candidato não logrou êxito, as pesquisas indicavam todas elas, né? Sem exceção, só uma, a Atlas Intel é a única que não dava a Assemineto como vencedor em primeiro turno, e de repente o resultado foi completamente o inverso das pesquisas. A que o senhor atribui? As pesquisas levaram também o grupo político de Assemineto a confiar demais? Olha, o que eu posso afirmar é o seguinte: houve muito trabalho, muita dedicação, muitos esforços. Em nenhum momento houve acomodação. Houve realmente muito trabalho, tá? Isso eu sou testemunha. Os últimos 15 dias da campanha eu fiquei fixo em Feira de Santana, não viajei para nenhuma cidade. Mas até 15 dias faltando, foi uma maratona que só Deus na causa. E depois que eu fiquei em feira, eu mesmo assim no telefone, eu participava de conversas, discussões, arrumações, e as viagens foram intensas, né? Para você ter uma ideia, no dia 29, por exemplo, houve um evento extraordinário em Feira de Santana. Pela manhã, à tarde houve 3 eventos, um em Itaparica, um em Veracruz e um outro em Salvador, e à noite na cidade de São Sebastião do Passé. Então, já na sexta aconteceu uma caminhada ao Bonfim. Eu estou falando isso com a minha ausência, mas que eu sei que aconteceu. Aconteceram 3 carreatas em Salvador, uma carreata em Catu, um evento em Madre de Deus, e no sábado também aconteceram vários eventos, terminando à noite com um evento na cidade de Candeias. Então não houve descuido. São muitas as opiniões, né? Cada pessoa tem uma opinião, cada pessoa diz aquilo que imagina, que pensa, de acordo com o seu raciocínio, e a gente tem de aprender a ouvir, né, as pessoas, escutar as pessoas. Nós não podemos estranhar, né, que na Bahia, no estado da Bahia, né, há uma força do ex-presidente Lula, né, que teve acima de 60% dos votos. A campanha não foi feita em cima do nome Jerônimo, né? Ele pouco aparecia
dos programas eleitorais, né? A propaganda foi feita toda ela em cima do presidente Lula, do candidato presidente Lula. Eu vou lhe contar um episódio. Acho que na sexta-feira à noite eu estava numa carreata aí no bairro de Feira de Santana e tinha uma moça, uma senhora numa moto, e a moto estava com vários adesivos do candidato Zé Chico e um adesivo do presidente, do candidato Lula. E aí eu me aproximei dela e disse: a senhora vai votar como? Ela disse: não, vou votar em Zé Chico. É o candidato do meu filho apoia. E para presidente, não, vou votar nesse número aqui. E governador? Ela disse: eu vou votar no deputado do meu filho. Eu disse: não, senhora, estou perguntando no governador. Ela disse: não sei. Disse: olha, senhora, seu filho está votando o Zé Chico, federal, o estadual, que eu não me lembro aqui agora quem era naquele momento que ele estava votando. O senador, ele disse que está votando 111, e governador, ele está votando 44, e presidente 13. Eu não estava nem sabendo, assim, direito, né? Então era um desejo de votar no candidato a presidente que ela apoiava, né? E eu tenho certeza que isso ocorreu muito pelo interior, principalmente nas menores cidades. Isso aconteceu com uma intensidade, tá? Se você fizer uma pesquisa aí e perguntar o nome do candidato a governador, aqui não estou diminuindo ninguém, é uma questão de pouco tempo de campanha, tá? Uma boa parte não sabe ainda o nome, né? Então é uma questão de força de um candidato a presidente no nosso estado, né? No nosso estado. Há um fato novo também a nível nacional, assim como na Bahia as pesquisas davam a vitória no primeiro turno para Semineto, as pesquisas também davam para presidente da República uma possibilidade de vitória para o ex-presidente a nível de Brasil, né? Então, os números do atual presidente nas pesquisas eram bem menores, né? Mas bem menores mesmo, dos números que saíram das urnas. Então, é um fato muito parecido, né? A nível nacional e a nível estadual. Há um outro fato muito parecido que aconteceu em 2020, né? Recentemente, portanto, há 2 anos atrás, é uma coisa nova, que aconteceu em Feira de Santana, né? Que todos nós acompanhamos, que foi a eleição de prefeito, né? Então, as pessoas que apoiavam a reeleição do prefeito acreditavam que ele sairia para um segundo turno e até sonhava em ganhar no primeiro, né? Em primeiro lugar, e saiu em segundo lugar. E foi muitas atitudes políticas, muita gente mudou de lado, apoiou o candidato que saiu em primeiro lugar, e a campanha foi se desenrolando, e o povo fez uma escolha, né? Acontecem coisas bem parecidas, né, atualmente. Por exemplo, aqui, pessoas que, por exemplo, faltando 15 dias para a eleição, anunciou apoio a Semineto, né? Faltando 15, 20 dias para a eleição, baseado em pesquisa, se entusiasmaram e resolveram deixar o candidato que até então estava apoiando e anunciaram apoio a Semineto, né? Ontem eu vi que 2 dessas autoridades retornaram para o lado onde estava 2 dias depois de uma eleição.
né? Então é uma atitude, vamos dizer assim, de quem não tem lado político, né? De quem está pensando nas pesquisas eleitorais, né? Baseado em pesquisa eleitoral. Isso é novidade no mundo político? Não, isso não é novidade no mundo político, né? Nós tivemos em 2020 a eleição de prefeito em Feira, na eleição de 2020 para prefeito em Vitória da Conquista, e estamos tendo agora. Existe uma coisa, né? A última vez que teve uma eleição com segundo turno na Bahia foi em 1994, que o candidato Paulo Souto foi para um segundo turno contra João Durval Carneiro, né? Houve um segundo turno em 1994. 98 não houve, 2002 não houve, 2006 não houve, 2010 também, 2014 e 2018 não aconteceram o segundo turno. Um governo, vamos dizer assim, que está acostumado a ganhar, viu uma eleição ir para o segundo turno, né, também. Então, o que tem de se fazer é viver uma nova realidade, uma nova eleição. A eleição que terminou domingo foi uma eleição. A eleição que vai ocorrer no dia 30 de outubro é uma outra eleição. As conversas estão existindo, os encontros estão existindo, e a partir dos próximos dias a campanha vai voltar à rua, né? A campanha vai ser debatida normalmente na imprensa. Acho que o programa eleitoral na televisão de Neto sofreu muito, né? Neto ficou dos comerciais, que eu acho que o povo mais vê comercial do que o próprio programa de televisão. Neto ficou 10 dias fora do ar, né? 10 dias fora do ar. E são 35 dias de campanha, se eu não me engano. Dos 35 dias de campanha, 10 ficaram fora do ar, é um número expressivo, né? Um número gigantesco, sem nenhum comercial. Ficou fora aí mais de 150 comerciais, portanto um branco, né, na campanha. A televisão ficava lá, horário eleitoral, não sei o que e tal, e não aparecia nada. Acho que isso prejudicou a campanha dele de forma substancial, né, muito grande. Espero que no segundo turno isso não ocorra, já que são 2 candidatos apenas, né? Só existe 2 candidatos. Então, esses 2 candidatos terão mais visibilidade, terão oportunidade de mostrar qual aquele que é mais competente, qual aquele que tem mais conhecimentos, qual aquele que vai mostrar as melhores propostas, né? E o povo vai escolher, né, no dia 30 de outubro. Eu quero aqui agradecer à Feira de Santana, concluindo esse assunto aqui, depois você perguntar. Eu quero aqui agradecer à Feira de Santana. Eu acho que a votação foram 3 candidatos, né? 5 candidatos, né? Mais, vamos dizer assim, 3 com mais força eleitoral, né? O do PT, o do União Brasil, Neto, e do PL, no caso, Roma. 3 candidatos, há muito tempo que não existiu assim na Bahia, ou praticamente nunca existiu, no meu conhecimento, candidatos assim que tivesse percentual de votos significativos. Isso é a primeira vez que acontece assim, 3 candidatos com esse percentual, um com 49, o outro com aproximadamente 41 e o outro com 9,5%. Sendo que o Roma, que teve 9,5% na Bahia, teve em Feira de Santana
praticamente 15% dos votos, quase 50 mil votos ele teve em Feira de Santana. Portanto, um número expressivo, né, um número grande, um número de eleitores que tradicionalmente, historicamente, sempre votou do nosso lado, né, do nosso lado político. Eu diria que mais de 95% desse eleitorado sempre votou no nosso lado político. Então, se você somar os votos de Roma, se você somar os votos de Neto, dá em Feira de Santana aí quase 60% dos votos, né? 58%, 59%. É um número realmente expressivo, né? Então, eu acho que mostrou uma tendência dentro de Feira de Santana, como mostrou também uma tendência semelhante em Vitória da Conquista, em Itabuna, Ilhéus, Eunápolis, Itamaraju, Teixeira de Freitas, Porto Seguro, etc., né? De vários municípios aí espalhados pela Bahia, o que dá uma esperança muito grande de que nós teremos um segundo turno muito bem disputado, um segundo turno muito bem trabalhado, né? Cada um está fazendo o seu trabalho, mas acho que a tendência de mudar voto aí vai ser pequena, mas a tendência de ir para Neto é muito grande, né? Ontem eu li, né, uma nota da menina que foi candidata a senadora, Raíssa Soares, e do próprio Roma na imprensa, né? Eu li uma nota dizendo que o dedo deles jamais apertará o PT, né? O 13, o dedo deles. Então, que mesmo tendo divergências com o Neto, ele deu a entender que apertará o número 44. Né? Então, o que eu ouço dessas pessoas, da maioria esmagadora, é esse desejo. Ouço também de que tem gente que diz assim, eu quero votar em Neto, mas quero que ele declare apoio a Bolsonaro. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem de ter muita calma, muita paciência, porque essas pessoas querem ganhar em Brasília, mas querem ganhar também na Bahia. Então essas pessoas têm de fazer uma reflexão, não só com o coração, mas também com a cabeça, né? E o que é que eu chamo... Ex-prefeito Zé Ronaldo, pela estatística que o senhor nos conta aí, leva a entender, não sei se o senhor entende assim, que houve um erro de cálculo em não a apoiar um candidato a presidente da República e não vincular o nome de Assemineto a um presidente, ou quem sabe até ao Bolsonaro, porque o senhor foi um dos que deu apoio a Bolsonaro. Eu lembro que no final da sua campanha o senhor hipotecou apoio a Bolsonaro. Então, pelos números que o senhor coloca, onde votos de, por exemplo, John Roma, que poderiam ter vinculado com o voto para Neto, né, não ocorreram. E a outra questão que se levanta é se nesse momento em que o candidato ACM teve redução da sua propaganda na televisão, hoje considera-se que a televisão com antenas parabólicas, com stream, estão levando menos a mensagem aos grotões da Bahia. E a Semineto usou pouco o rádio, que é um meio que chega em todos os lugares, com a entrega 100%, e o que o adversário dele utilizou com mais eficiência. Esse é o nosso pensar. Então, o que é que o senhor acha, então, dessas duas situações? Dilson, é o seguinte, uma campanha, ela é intensa. Não é? Eu viajei muito pela Bahia, para você ter uma ideia, tinha dia que eu acordava e eu, sincero e honestamente, eu não sabia onde eu estava. Que cidade é essa? Onde eu estou, Jesus do céu? Não é? De tantas viagens, de tantas noites dormidas em cidades diferentes. Durante a campanha inteira, eu só dormi 3 dias em um único hotel, em uma única cidade, porque nós nos concentramos nessa cidade e passamos a viajar pela Bahia, pelaquela região, ia para aquele município e voltar para dormir nesse hotel.
E o demais era cada noite em um hotel diferente, em um hotel diferente, um hotel diferente. Então você fica com a cabeça praticamente quase uma máquina, né? Vapt-vupt para cima e para baixo, né? Tem hora que raramente você deitava antes de 12h30, 1h da manhã. Era a coisa mais difícil que existia na vida, era você dormir antes de 12h30, 1h da manhã. E já, no meu caso, 6h da manhã eu estou acordado, porque eu tenho um hábito ao longo da minha vida de acordar 6h da manhã, já foi 5h, passou para 6, né? Mas minha cabeça, meu corpo, tudo no meu, ele acorda 6h, né? Acorda 6h. Então, há uma coisa que às vezes dificulta, né? Essa comunicação, ela fica difícil, né? Mas todas as cidades que ele chegava, que Neto chegava, a imprensa cercava e ele dava entrevistas a 100% das pessoas que chegavam nas cidades. Ele nunca recusou de atender a imprensa, sempre reservava um tempo combinado com as pessoas da imprensa local. Ele ia a uma sala, a um local e dava a entrevista. Às vezes na descida do helicóptero, às vezes na descida do avião, não é? Às vezes na descida do carro, né? As pessoas estavam esperando ele lá, tranquilamente, pacientemente, concedia a entrevista. Tivesse tempo mais, dava mais, né? Mas é que o deslocamento de um estado continental, de um estado maior do que a França, não é? Fica difícil, né? Porque você visitava uma média, vamos colocar a média de visitas de 4 cidades por dia. Chegou o dia que teve 9 cidades. Mas vamos colocar a média de 4, 5 cidades por dia das viagens. Então, você tem o deslocamento, né? Então, você se desloca de carro para um canto, de helicóptero para outro, de avião para outro. Avião, vamos dizer assim, foi o meio de transporte menos usado nessa eleição. O meio de transporte mais usado foi helicóptero, né? Chegamos à conclusão que isso facilitaria mais o deslocamento para chegar ao maior número de cidades possível. Isso ocorreu, não é? Mas o tempo às vezes não dava, porque você estava dentro do helicóptero, você não podia falar no telefone. Você estava dentro de um avião, não podia falar no telefone. Você estava dentro de um carro, na estrada, grande parte da viagem na estrada, o telefone não tinha sinal, né? Para você ligar, para você atender, para você falar. Então, isso dificultava a comunicação. Então, os programas de notícias são, às vezes, mais de manhã, né? De 7 a 8, 8h30, etc. Ou meio-dia. Então, nesse horário de 7, 7h30, 8h, a gente estava ou dentro do helicóptero deslocando, ou dentro de um carro, ou dentro de um avião. Do horário de meio-dia, estava no evento em alguma cidade, ou discursando, ou fazendo uma caminhada, ou fazendo uma carreata. Então, isso dificulta você fazer a ligação ou receber uma ligação. Então, essas questões, evidentemente, que às vezes atrapalham a comunicação, né? Isso é um fato real, né, que acontece. Agora, quanto ao fato de não ter vinculado o nome a um presidenciável, isso não teria sido, portanto, como eu perguntei ao senhor, não teria sido um erro de avaliação? E nesse segundo turno vai ser uma aliança com o Bolsonaro, por exemplo, ou não? Eu vou lhe falar isso com total tranquilidade. Acho que não é um erro de avaliação. Eu vou fazer aqui que quanto à matemática, né? Matemática é uma ciência perfeita, né? Exatas, né? É um exato, né? Não tem erro na matemática, só se você errar a conta, né? Mas, não sendo, ele é exato. Eu via muito dessas viagens
pessoas gritarem assim: eu vou votar em você, mas para presidente eu vou votar no presidente tal. Aí vinha o outro e dizia assim: eu vou votar em você, mas para presidente eu vou votar no presidente fulano dos Azóis. E lá vinha as opiniões das pessoas. Em cima disso, essa divisão, ela era evidente, né? Ela era uma divisão evidente, clara, objetiva. E no resultado eleitoral isso demonstrou, né? Isso foi demonstrado. Como é que eu digo isso? Vamos aqui eu tentar explicar isso. Neto teve aí 40,80, vamos arredondar 41 para ficar mais fácil. O João Roma teve 9,5%, Jerônimo 49, alguma coisa, né? Bolsonaro teve aí aproximadamente 24%, Ciro parece que 3%, acho que a Tebet parece que 3% também. É por aí, né? Os números assim. Se tiver 3, 4, coisas que, se os números estiverem diferentes, é um pouco para mais, um pouco para menos. E Lula, 67%. Ora, se Roma teve 9,5% e Bolsonaro teve algo em torno de 24%, 25%, eu não sei o número exato, né? É claro e é evidente que o eleitor votou para governador, 16% de quem votou em Bolsonaro na Bahia votou em ACM Neto no primeiro turno. Só você prestar atenção aí aos números, né? Outro número. Lula teve 67, Jerônimo 49. Então, 16% aí aproximadamente, 17% aproximadamente, votou em ACM Neto também. Então, não houve erro de estratégia, né? Não houve. Bom, e agora, nesse segundo turno, a ACM Neto terá candidato a presidente diretamente vinculado à campanha dele? Olha, na minha visão, isso eu não estou dizendo que é a visão dele, eu estou dizendo na minha visão, na minha humilde observação, eu acho que ele deve continuar do mesmo jeito que ele foi no primeiro turno. Aí a pessoa que gosta de Bolsonaro fica chateada, né? Ouvindo uma coisa dessa, porque acha que deve declarar o voto a Bolsonaro. Mas eu, na minha opinião, acho que o eleitor de Bolsonaro, ele é anti-PT, né? Ele não vota no PT de hipótese alguma. O eleitor de Bolsonaro, ele é apaixonado por Bolsonaro, ele tem paixão por Bolsonaro, ele acredita em Bolsonaro, né? Bolsonaro, para eles, é um ídolo, né? É uma pessoa que é querida, como também aquele que gosta de Lula, do mesmo jeito, né? Então, são dois candidatos a presidente da República que têm os eleitores apaixonados, que têm os eleitores que abraçam a causa de um e a causa de outro. Eu, Zé Ronaldo, acho que, no caso da Bahia, quem é Bolsonaro também deseja derrotar o PT, né? Acho que o eleitor deve pensar um pouquinho, com a cabeça aí no travesseiro, sem paixão, sem agonia, sem pressa. A eleição é no dia 30 de outubro. E ele fazer uma reflexão. Ele precisa fazer uma reflexão. Agora a pergunta que eu faço, senhor, o que causa teria sido Zé Chico não ter sido eleito com a expectativa que tinha de que ele podia ser deputado federal, e a perda de Feira de Santana de uma deputada federal, por exemplo, Daiane Pimentel. Então, Feira de Santana agora só tem um deputado federal. Qual é a avaliação que o senhor faz, o porquê teria ocorrido esse revés na representação de Feira de Santana? Eu acho que isso é uma coisa que já está acontecendo em algumas eleições, principalmente para deputado federal, para deputado estadual.
tem sido menos, né? Mas para deputado federal isso está acontecendo já há algumas eleições, não é 2, 3, não, já há mais de 5 eleições que está ocorrendo isso em Feira de Santana, para deputado federal. Há um número expressivo de deputados federais que estão sendo votados em Feira de Santana, que um tem 4 mil, outro 5 mil, outro 6 mil, outro, sei lá, 3 mil, 2 mil, 1.000 votos, né? Em detrimento dos candidatos com base eleitoral na cidade de Feira de Santana, com domicílio eleitoral na cidade de Feira de Santana. Então, isso também é matemática, né? Se você, um tem 5, outro tem 4, outro tem 3, outro tem 6, outro tem 7, você vai somando, chega aí seguramente. Nós tivemos aí para deputado federal em Feira de Santana, eu ainda não tenho esse número exato, mas seguramente tivemos mais de 150 mil votos pulverizados, né? De um 500, outro 200, outro 300, outro 400. Eu estava viajando muito, os últimos 15 dias eu fiquei em feira, e eu via as pessoas que apoiavam Zé Chico muito animadas, as pessoas que davam esse apoio a Zé Chico extremamente animadas. Eu perguntava a essas pessoas, vocês que estão acompanhando aí há mais tempo, vocês acham que Zé Chico tem em feira 50 mil votos, Zé Chico vai ter 50 mil, Zé Chico vai ter 50 mil? E pela lógica, né, você poderia ter, porque em 2014 ele foi candidato, só tinha sido candidato uma única vez, agora foi a segunda. Em 2014 ele teve 33 mil votos em feira. Uma campanha mais acanhada, uma campanha muito menor, né? Muito menor. Só que naquela eleição, o número de candidatos, vamos dizer assim, que não tinha base eleitoral em Feira de Santana era bem menor do que das últimas eleições, 2018 e 2000 agora em 22, o número de candidatos a deputado federal votados em Feira de Santana, é só você fazer um levantamento aí, você vai ver que é um número gigantesco, né, de candidatos, bem maior do que 2014, muito maior, né? Então eu acho que isso prejudicou os candidatos a deputado federal de Feira de Santana, com base eleitoral em Feira de Santana, e, é claro, elegeu apenas um, né, de Feira de Santana. Então, bom, para a gente concluir essa nossa entrevista, a pergunta que eu faço, se Zé Ronaldo fosse o candidato a vice, o resultado poderia ter sido diferente? Dilson, isso é uma coisa do passado, né? Cada um tem sua opinião, cada um diz uma coisa, outro fala uma coisa, outro fala uma coisa. Acho que esse assunto não é um assunto para ser tratado por mim, pela minha pessoa nesse momento. Eu me dirigi ao povo de Feira e pedi o apoio para o 44, né? Vou continuar fazendo isso até o dia 30 de outubro, né? Pedindo, porque eu acredito, né? Eu acredito que se ele for eleito governador, será um grande governador para a Bahia, para a Feira de Santana e para a Bahia. Eu acredito muito nisso, tenho muita fé nisso e continuo acreditando nesse projeto e nessa vitória. Quem decide é o povo, mas na minha cabeça tem essa fé e eu acredito nesse projeto, né? Acredito na vitória e acredito na capacidade de gestão, né, que ele tem, e eu não tenho nenhuma dúvida que ele faria um grande governo para o estado da Bahia. Coordenador da campanha de Assemineto e ex-prefeito Zé Ronaldo, muito obrigado. O nosso Bom Dia Feira agradece a sua gentil atenção para conosco. Muito obrigado, Dilson. Um abraço aí para quem está no estúdio. Na minha cabeça deve estar no estúdio aí Fernando, deve estar no estúdio Miro, deve estar no estúdio Ana, né?
Um abraço a vocês. Que Deus... Bárbara também está aqui acompanhando, inclusive com essa matéria sua que vai para o site bomdiafeira.com.br, que o senhor pode acompanhar no YouTube, e se quiser, mais tarde, né, essa entrevista está disponível em toda a plataforma de internet aqui no nosso Bom Dia Feira. Tá bom, então um bom dia para vocês todos. Viva aí, vamos à luta. A luta continua. São 7h38. Nós vamos ao intervalo comercial. Então, ficou bem claro isso.